Ao longo da história do wrestling, facções lendárias foram frequentemente celebradas como uma unidade perfeita de carisma, habilidade e presença. Cada papel parecia preenchido, cada engrenagem parecia se encaixar de forma ideal. No entanto, ao olhar mais de perto, surge uma pergunta incômoda. Será que cada membro desses grupos icônicos estava realmente à altura do seu papel? Ou havia figuras que, embora estivessem lá, nunca se encaixaram de verdade? Às vezes, basta um único elemento para desequilibrar a balança. Um nome que gera discussões até hoje. É exatamente com isso que vamos começar agora. E o primeiro caso nos leva diretamente a um dos grupos mais venerados da história do wrestling. Top 1. Steve McMichael, The Four Horsemen. Quando se fala sobre o elo mais fraco na história dos Four Horsemen, o nome de Paul Roma costuma surgir imediatamente. Mas esse foco esconde uma verdade muito mais desconfortável. Pois, enquanto Roma tinha pelo menos fundamentos sólidos, um bom visual e uma passagem curta e pouco prejudicial pela facção, Steve McMichael foi um capítulo completamente diferente. Apesar de sua impressionante carreira na NFL e de sua aparência massiva, McMichael simplesmente não nasceu para o wrestling. Seus movimentos pareciam desajeitados, o timing em lutas de duplas era lento e seu nível no ringue nunca conseguiu acompanhar o resto do grupo. Cada aparição parecia rígida, quase como se ele tivesse sido enviado para os holofotes sem preparação suficiente, apenas para preencher a lacuna. A isso, somou-se o seu tempo como comentarista, hoje considerado um dos mais fracos da história da TV. Sem emoção, inadequado e muitas vezes confuso. Sim, ele atraiu atenção devido ao seu histórico de celebridade, seu casamento com Debra e detalhes bizarros como o cachorro que ele carregava constantemente. Mas, quando se trata da contribuição real para o legado dos Horsemen, a conclusão permanece clara e decepcionante. Top 2. Samoa Joe, The Main Event Mafia. Parece quase absurdo chamar Samoa Joe de membro mais fraco de uma facção de wrestling. Sua força, sua técnica e sua presença nunca estiveram em questão. O problema não estava em sua habilidade, mas no fato de ele estar no lugar errado na hora errada. A Main Event Mafia foi construída desde o início sobre um conceito claro. Uma aliança de campeões mundiais estabelecidos, ícones da WCW e da WWE, unidos para ensinar respeito à nova geração. Sting, Kurt Angle, Scott Steiner, Kevin Nash e Booker T personificavam exatamente essa ideia. Eles se apresentavam como autoridades frias e dominantes, impecáveis, controlados e com a aura de homens que já haviam conquistado tudo. Samoa Joe simplesmente não se encaixava nessa imagem. Ele pertencia à geração mais jovem, àqueles que deveriam, na verdade, enfrentar esses veteranos e não estar ao lado deles. Essa ruptura ficou particularmente clara quando Joe entregou voluntariamente seu título a Kurt Angle. Um momento que é frequentemente comparado à versão da TNA do Finger Poke of Doom. Em vez de transmitir força, Joe perdeu credibilidade e, ao mesmo tempo, enfraqueceu toda a facção. Mesmo visualmente, o contraste permanecia. Enquanto a máfia irradiava poder e superioridade de terno, Joe ficava ao lado como um corpo estranho. Forte, mas fora de lugar. E foi exatamente isso que o tornou o ponto fraco mais evidente do grupo. Top 3. Terry Reynolds e Humberto S. The Radicals. Quando os Radicals mudaram juntos da WCW para a WWE, as expectativas eram enormes. Chris Benoit, Ed Guerrero, Dean Malenko e Perry Saturn eram considerados 4 dos melhores trabalhadores de ringue de sua geração. Tecnicamente fortes, disciplinados, intransigentes. Mas, após pouco tempo, essa unidade começou a desmoronar. Benoit focou em sua carreira individual. Guerrero teve que se afastar por problemas pessoais e, de repente, a facção perdeu sua dinâmica original. Nessa fase, Terry Reynolds tornou-se parte do grupo. E foi exatamente aqui que o verdadeiro problema começou.
Terry era uma manager experiente, profissional e presente. Mas ela não se encaixava na identidade dos Radicals. Esse grupo vivia do puro trabalho de ringue, de lutas em vez de palavras, de seriedade em vez de espetáculo. O estilo de Terry, sua representação e seu papel pareciam uma peça de quebra-cabeça que vinha de uma caixa completamente diferente. Isso ficou particularmente evidente quando uma storyline posterior envolvendo Perry Saturn e um simples esfregão recebeu mais atenção do que as próprias aparições de Terry. Uma ironia absurda que simbolizava o declínio dos Radicals. Não porque Terry não tivesse talento, mas porque ela nunca foi realmente parte do que esse grupo representava originalmente. Em uma facção que representava 4 técnicos de elite, ela foi inevitavelmente percebida como o elo mais fraco. Top 4. Rodney e Pete Gas. Corporate Ministry. No início, a Mean Street Posse ainda tinha um certo valor de entretenimento. A ideia dos amigos ricos de Shane McMahon, vestidos impecavelmente e sem experiência real de combate, que se passavam por lutadores de rua durões, trouxe pelo menos um contraste cômico ao programa. Mas o que funcionou como uma piada de curta duração tornou-se cada vez mais cansativo com o tempo. Rodney e Pete Gas não possuíam nenhum treinamento sério de wrestling, mas ainda assim recebiam um tempo de TV notável. Enquanto outros talentos esperavam anos por uma chance, eles apareciam regularmente em segmentos importantes, apenas por causa de sua conexão com Shane McMahon. No máximo, sua intervenção na WrestleMania 15 deveria ter sido sua despedida, mas em vez disso, sua presença continuou e perdeu todo o rumo. O ponto baixo veio com a fusão da Corporation e do Ministry of Darkness para formar o Corporate Ministry, uma facção que vivia da dominância sombria. O Undertaker como líder, os Acolytes como executores implacáveis, além de Triple H, Chyna e Viscera, uma formação que deveria irradiar poder e ameaça. E no meio desse ambiente estavam Rodney e Pete Gas. 2 figuras que não tinham nem a habilidade nem a presença para parecerem credíveis em tal grupo. Em vez de adicionar força, eles minaram a seriedade de toda a ficua da facção e se tornaram o ponto fraco mais óbvio. Top 5. Ron e Don Harris, Nipojnema. Ao determinar o membro mais fraco da Ninwat não é uma tarefa fácil. Não porque não houvesse candidatos, mas porque havia simplesmente muitos. Em certo momento, parecia que metade da liga usava a camiseta preta e branca. Nomes como Horace Hogan, Big Bubba, Michael Wall Street ou até David Flair simbolizam essa expansão excessiva. Mas, em vez de escolher um indivíduo, o olhar inevitavelmente se volta para uma dupla, Ron e Don Harris. Quando, no final de 1999, foi feita uma tentativa de reviver a NWO, em sua forma clássica, preta e branca, parecia haver esperança inicialmente. Jeff Jarrett, Bret Hart, Kevin Nash, Scott Hall e Scott Steiner pareciam um recomeço sério. No entanto, lesões, saídas e mudanças de direção criativa fizeram com que esse retorno desmoronasse rapidamente. No final, restaram apenas Jarrett e Ron, e Don Harris como seus acompanhantes. Exatamente aqui estava o problema. A NWO um dia representou o caos, a rebeldia e uma aura de superioridade absoluta. Hogan, Hall e Nash haviam mudado a indústria. Anos depois, a facção de repente parecia reduzida a um líder e 2 executores substituíveis. Ron e Don Harris eram fisicamente presentes e cumpriam seu papel de executores de forma sólida. Mas, dentro de uma facção com um legado tão imenso, eles fizeram a NWO parecer mais fraca, irrelevante e como uma sombra de si mesma. Não por incompetência, mas porque reduziram o antigo símbolo de poder ao mínimo. Top 6. Lex Luger. Nino Wolfpack. Lex Luger foi uma das maiores estrelas do wrestling americano no início dos anos 90. A WWF o apresentou em certo momento como o próximo Hulk Hogan, enviando-o em turnês promocionais por todo o país
e apostando totalmente em seu físico impressionante. Ele atraía fãs, tinha presença e era, sem dúvida, um nome de main event. Mas nada disso mudava um fato central. Lex Luger simplesmente não se encaixava no NWo Wolfpack. O Wolfpack vivia de uma energia muito própria. Scott Hall, Kevin Nash e Conan personificavam um estilo descontraído e uma rebeldia legal, que parecia natural e autêntica. Eles eram a contraparte vermelha da NWO original, estilosos, confiantes e cheios de atitude. Só de pensar nesses três com Luger em uma sala, a ruptura ficava clara. Eram dois mundos que nunca deveriam estar juntos. Enquanto Randy Savage foi aceito apesar do ceticismo inicial e Sting até ganhou profundidade com o contraste, Luger não trouxe nada de novo para o grupo. Suas promos pareciam rígidas, sua presença no ringue previsível e sua linguagem corporal não combinava com a aura rebelde do Wolfpack. Ele parecia menos um integrante do movimento e mais alguém que preferiria estar cortando a grama do que em uma das facções mais quentes da época. Luger não era um lutador ruim, mas no Wolfpack ele estava fora de lugar. E foi exatamente isso que o tornou o elo mais fraco dessa formação. Top 7. Héctor Guerrero, LAX. Quando Conan deixou a TNA após conflitos contínuos com a gerência, a LAX perdeu seu coração. Ele não era apenas o líder, mas a alma do grupo. A mentalidade das ruas, a identidade latino-americana e o espírito rebelde estavam inseparavelmente ligados a ele. Após sua partida, surgiu um vácuo que precisava ser preenchido urgentemente. Mas, em vez de encontrar uma solução bem pensada, optaram pelo caminho mais rápido e conveniente. Héctor Guerrero assumiu a liderança de repente. Ele vinha da lendária família Guerrero. Tinha experiência e história no wrestling, mas nada disso combinava com o DNA da LAX. Essa facção vivia da dureza, agressividade e de uma aura perigosa. Héctor, por outro lado, parecia um corpo estranho ao lado de Homicide e Hernandez, como se o protagonista de um filme de ação sombrio tivesse sido substituído de repente. Para piorar a situação, muitos fãs ainda o associavam ao seu papel como Gobbledygooker. A imagem de um homem em uma fantasia de peru colidia frontalmente com a seriedade e a ameaça que a LAX um dia irradiou. Sob a liderança de Héctor, o grupo perdeu sua atenção, sua garra e sua identidade. Não porque ele fosse incapaz, mas porque ele nunca personificou o que a LAX originalmente representava. Assim, ele se tornou inevitavelmente o membro mais fraco de uma facção outrora temida. Top 8. Lance Von Erich. The Von Erich Family. O nome Von Erich era mais do que apenas um sobrenome no wrestling texano. Era uma promessa. Quem carregava esse nome era automaticamente considerado parte de uma dinastia, alguém que representava paixão, tragédia e sucesso no ringue. Na World Class Championship Wrestling, apenas o fato de pertencer à família significava a aceitação imediata pelo público. Foi exatamente sobre esse poder do nome que Fritz von Erich construiu seu próximo plano. Em vez de esperar pelo crescimento natural da família, ele decidiu por um atalho. O jovem lutador William Vaughan foi subitamente declarado Lance Von Erich, supostamente um primo há muito tempo perdido. Sem parentesco real de sangue, sem história compartilhada. Apenas através de uma storyline ele foi introduzido na lendária família. Mas os fãs perceberam essa construção imediatamente. O público não reagiu com entusiasmo, mas com ceticismo e rejeição. Lance se esforçou para copiar o visual e a aura dos verdadeiros Von Erichs, mas a artificialidade pairava sobre ele como uma sombra desde o início. Suas performances no ringue não eram ruins, mas não eram suficientes para cumprir a exigência desse nome. Após cerca de 1 ano, a ilusão se desfez. O nome lhe foi retirado, a storyline encerrada e Lance desapareceu do ambiente da família. Em vez de expandir a dinastia,
Ele se tornou um lembrete de que não se pode simplesmente pegar emprestado um status de lenda. Top 9. Rocco, a Legion of Doom. Quando os fãs pensam na Legion of Doom, dois nomes surgem imediatamente: Hawk e Animal. Essa dupla personificou nos anos 80 a violência bruta, a intimidação e uma aura que quase nenhuma outra tag team alcançou. Suas aparições pareciam ameaçadoras, sua presença inalcançável. Embora figuras de acompanhamento tenham surgido ao longo dos anos, nada chegou sequer perto do status dos dois membros originais. Exatamente por isso, a introdução de Rocco pegou muitos fãs totalmente desprevenidos. No SummerSlam 1992, Hawk e Animal entraram no ringue de motocicleta, seguidos por Paul Ellering. O momento poderia ter sido icônico, até que a câmera focou no objeto no guidão de Ellering. Uma figura confusa, parecida com um boneco, com cabelos selvagens, apresentada como Rocco. Em um instante, a intimidação laboriosamente construída foi destruída. Na história, foi explicado que o grupo havia encontrado o boneco em uma casa abandonada, como símbolo de suas raízes. Mas para os espectadores, estava claro que se tratava de uma tentativa desajeitada de merchandising. Rocco não parecia sombrio ou misterioso, mas ridículo e fora de lugar. O boneco desapareceu rapidamente, supostamente perdido em um aeroporto. A reação a isso foi de alívio. Ninguém perguntou por ele, ninguém sentiu sua falta. Rocco ficou na memória como um erro bizarro e como o elo mais fraco de uma lenda, de outra forma, aterrorizante. Top 10. Hornswoggle. D-Generation X. A D-Generation X um dia representou a provocação, a rebeldia e uma energia desrespeitosa que virou o produto do wrestling de cabeça para baixo. Triple H e Shawn Michaels conseguiam dominar shows inteiros com poucas palavras ou gestos. Tudo na DX parecia perigoso, imprevisível e, exatamente por isso, tão influente. Por isso a surpresa foi ainda maior quando Hornswoggle foi subitamente apresentado como membro oficial do grupo. Hornswoggle era conhecido por segmentos de comédia, piadas exageradas e momentos de pastelão infantil. Dentro da DX, o tom mudou visivelmente por causa disso. A sátira atrevida e o humor afiado tornaram-se uma tolice inofensiva. Em vez de provocações inteligentes, viam-se cenas em que Triple H e Shawn Michaels pareciam babás cuidando de uma criança perdida. O perigo que a DX um dia irradiou se dissipou. A responsabilidade não era do próprio Hornswoggle. Ele cumpriu exatamente o papel que lhe foi dado. No entanto, na comparação direta com duas das personalidades mais carismáticas da história do wrestling, a discrepância tornou-se evidente. A DX não foi destruída por isso, mas foi diluída. Para muitos fãs, essa fase marcou o momento em que um movimento rebelde se tornou uma versão domesticada de si mesmo. E é exatamente por isso que Hornswoggle é considerado o elo mais fraco da história da D-Generation X. Facções lendárias permanecem inesquecíveis porque moldaram eras inteiras. No entanto, mesmo os maiores grupos não estavam isentos de decisões erradas. Um membro errado, uma ruptura na identidade, e de repente até uma lenda parecia vulnerável. São exatamente esses contrastes que tornam o wrestling tão fascinante até hoje. Qual decisão desta lista mais te surpreendeu? Ou existe algum membro mais fraco que não mencionamos hoje? Escreva sua opinião nos comentários, deixe um like e se inscreva no canal para não perder mais histórias do wrestling.